Shalom, shalom, Ravininho, Raverot, Baruch Hashem, sejam todos bem-vindos. Hoje estudo de Bereshit, capítulo 28. Espero que vocês tenham lido, tenham estudado, para que a gente possa aprofundar um pouco mais nessa paraxá. E essa paraxá, eu quero tratar dela de uma forma diferente das outras paraxot. Eu quero pegar uma curiosidade e quero também tratar do aspecto profético, porque é muito importante para a nossa emuná, para a nossa fé, a compreensão dos aspectos proféticos de tudo aquilo que nossos patriarcas fizeram há tanto tempo e até hoje isso gera efeito em nossas vidas e na vida de todos os seres humanos. Baruch Hashem por isso. Então vamos começar com a primeira pergunta do primeiro tópico. Por que Elohim escolheu Yaakov e não Moshe ou Noah para formar um povo? Por que Elohim ele escolheu Yaakov? No livro de Bereshit, no Sefer Bereshit, nós temos homens muito mais justos que Yaakov, mas eles não foram escolhidos para gerar as 12 tribos de Israel. E antes de receber esse nome, ele era apenas Yaakov. Então, Yaakov, desde o seu nascimento e durante o tempo em que ele morava na casa de seus pais, ele tinha algumas situações que eram desvantajosas para ele. Ele não é primogênito, embora percebe-se que ele ficava em tendas, ele era muito voltado para o estudo da Torá, ele era muito voltado para as coisas do Eterno, mas quem nasceu primeiro foi Esav, que era o primogênito de Isaac. Mas por que o Eterno, por que o Criador, ele escolhe Yaakov? Yaakov, na hora de nascer, ele teve uma ajudinha de Esav, ele segurou no pé de Esav. Então essa foi a ajuda que Esav deu para que Yaakov viesse ao mundo. Amém? Baruch Hashem. O nome Israel, ele poderia ser dado a qualquer um dos mais justos da Torá, como de fato passou a ser dado a todo aquele que recebe a Torá como resultado de fé. E por que o Eterno não deu o nome Israel a Abraham? Por que ele preferiu acrescentar a letra Re em Abraham e virar Abraham? Por que já não pegava Abraham e já nomeava Israel em Abraham? Por que eu estou falando isso? Porque Israel, ele é um título. O nome é Yaakov, o homem é Yaakov, mas Israel é um título, se trata de um título que poderia ser dado a Abraham, a qualquer outro patriarca. Mas Israel, ele passou a ser título também de todos aqueles que se ajuntariam com as 12 tribos, dentro dos portões das 12 tribos, que recebessem a Torá como sinal de aliança com o nosso Criador, que passasse a cumprir os mandamentos da Torá. Então todo esse é chamado de Israel. Mas o que significa a palavra Israel? Um dos significados da palavra Israel é Yah-Sar-El, Yah, príncipe poderoso. E todo aquele que está com o príncipe poderoso, o rei dos reis, ele é Israel também. Ele se torna um. Baruch Hashem. Mas por que o Eterno escolheu Yaakov para formar as 12 tribos? Por que não foi Noah? Noah era um homem justo, perfeito em sua geração, caminhou com Elohim, foi escolhido entre todos da sua época para salvar a humanidade em seu tempo e dar continuidade às nações através de seus 3 filhos. Por que não escolheu nosso pai Abraham, que largou seus pais, sua parentela, sua terra e partiu para um lugar desconhecido para atender à vontade de Elohim? Inclusive, Abraham teve que deixar ele mesmo para ele encontrar ele mesmo. Porque Abraham, que vivia naquele sistema religioso idólatra, ele não era ele próprio. Porque o sistema corrompe as pessoas. Quando a pessoa começa a voltar para a Torá, ela vai se tornando original, legítima.
Mas para isso ela tem que fazer techuvá, ela tem que fazer tikkun, ela tem que se purificar, ela tem que mudar os seus caminhos. Baruch Hashem. E por que o Eterno também não escolheu Isaac? Isaac, ele se deu em sacrifício, ele cuidou da herança de seu pai como ninguém, e foi manso ao transferi-la para Jacó, quando foi enganado por seu filho Jacó. Mas por que o Eterno escolheu Jacó? Moshe também poderia ter sido escolhido. Moshe teve até essa proposta, né? Quando os israelitas começaram a praticar algo. Quando eles praticaram o pecado do bezerro de ouro, o Eterno queria destruí-los e começar um novo povo através de Moshe. Mas Moshe não aceitou, porque o título de Israel já tinha sido dado a Jacó. Baruch Hashem. E os filhos de Israel são assim chamados por estarem conectados a uma das 12 tribos. Mas por que Jacó? Por que o Eterno escolheu Jacó? O que diferencia Jacó de todos os patriarcas, de todos os homens justos que a Torá menciona, que a Torá diz? A resposta ela não poderia ser mais simples. Ela está aqui no livro de Bereshit, capítulo 28, do verso 1 ao 5. Aqui está toda a resposta. Vamos ler. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e lhe pôs termos, e lhe disse: Tu não tomarás esposas das filhas de Canaã. Primeira coisa, Jacó, ele não poderia escolher uma esposa dentre as filhas de Canaã. Esse comportamento era o comportamento de Esaú. Esaú, ele profanava a casa de seu pai, ele se autoprofanava, porque ele era filho de um tzadik, casando com mulheres que ele não deveria casar. Então, a primeira coisa para ser chamado de israelita, não casar com as filhas de Canaã. Agora, o que é uma filha de Canaã? Eu vou simplificar na nossa visão. É lógico que tem outras. Isso aqui é um estudo figurativo. O que é uma filha de Canaã? O que a palavra Canaã ela significa? Ela significa fazer comércio. No Shabat nós podemos fazer comércio? Não. Nós podemos comercializar a nossa emuná, a nossa fé? Também não. E o que é casar com uma filha de Canaã nos dias de hoje? É casar com aquela mulher que ela não guarda o Shabat, que ela não guarda os mandamentos, que ela não cuida da alimentação kosher, que ela não cuida da vida sexual do seu esposo. Ela é vergonhosa nesse quesito, ela é imoral nesse quesito, nesse ponto. É aquela mulher que não está nem aí para a Torá, não quer saber das leis de Moshe. É aquela mulher que ela explora, que faz comércio com a fé, que faz comércio consigo mesma. É o que as mulheres do mundo fazem, elas jogam, elas não são cúmplices, elas não são parceiras, elas não misturam suas almas. Então, o primeiro fato, o primeiro ato, a primeira exigência, a primeira característica para Jacó receber o título de Israel, isso serve para nós todos, é não casar com as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Aram, para a casa de Betuel, o aba de sua mãe, o pai de sua mãe, e toma uma esposa de lá, das filhas de Labã, o irmão de tua mãe. Ou seja, ele está mandando ele para bem longe de Canaã, para não casar com as cananitas. E El Shaddai te abençoe e te faça frutífero, e te multiplique, e te torne uma congregação de nações, e o El Shaddai te dê a brachá de Abraham para ti, para a tua semente contigo, que tu possas herdar a terra, no qual tu és um estrangeiro, a qual Elohim deu a Abraham. E Isaac mandou embora a Jacó, e ele foi para Padã Aram, para Labã, filho de Betuel, o arameu, o irmão de Rivca, a mãe de Jacó e Esaú. Então, Jacó ele passa a receber as bênçãos de Abraham, as bênçãos de Isaac, e ele teria a missão de transferir essas bênçãos às 12 tribos. E mesmo antes de se casar,
com as duas filhas de Labão e com as duas servas dessas filhas, ficou predestinado profeticamente que Jacó ele seria pai de 12 nações, chamadas também de israelitas. Então, o motivo simples pela qual Jacó ele foi chamado de israelita e não Abraão, e não Mote, não Noah, e não Isaac, mas Jacó, é porque ele casou com as 4 matriarcas que gerariam as 12 tribos dos filhos de Israel. E ele não casou com Canaanita. E ele recebeu a Torá por herança, ele recebeu as bênçãos de Abraão, que são as bênçãos da multiplicação. Agora, por que 4 mulheres? Representando os 4 cantos da terra, onde a semente de Abraão, Isaac e Jacó, ela seria espalhada pelos 4 cantos da terra, se misturariam com todos os povos. Então o DNA, a genética de Abraão, ela foi espalhada dentre todos os povos do planeta Terra, e são chamados de gentis, ou seja, israelitas que não sabem da sua origem, que não sabem de onde que vieram, mas as tribos foram lançadas entre as nações para se multiplicar, para casar em várias terras, em vários países. E esses que, quando eles começam a retornar para a Torá, para Israel, eles são chamados de israelitas. Baruch Hashem? Amém. Baruch Hashem. Então esse aqui foi o primeiro tópico. Eu quero ir agora para o segundo tópico. Eu não vou ler todos os tópicos, mas deixa eu só continuar aqui mais um pouquinho nesse tópico aqui. Vamos para o verso 6. E quando Esav ele viu que Isaac tinha abençoado a Jacó, olha o comportamento de Esav, e a Torá ela está aqui mostrando a diferença crucial, mais importante entre Isaac e Esav. A escolha de esposas. Quando Esav viu que Isaac tinha abençoado a Jacó e o mandou embora para Padan Aram para tomar uma esposa de lá, e que como ele o abençoou, o responsabilizando, dizendo: tu não tomarás uma esposa das filhas de Canaã. Olha o comportamento de Esav. E que Jacó obedeceu seu pai e sua mãe e tinha ido para Padan Aram, coisa que Esav não fazia, não obedecia os pais. Ele fazia aquilo que dava na cabeça, como eles dizem, aquilo que dá na telha. Então, verso 9: então foi Esav para Ismael e tomou, além das esposas que ele já teve, tomou a Mahalata, a filha de Ismael, o filho de Abraham, a irmã de Nevaiot, para ser a sua esposa. É óbvio que uma leitura superficial não vai trazer para a gente a profundidade, um contexto da situação profética de Esav, e hoje eu também não quero tratar disso. Mas aqui existe um fator profético, mas nós não vamos tratar disso hoje. Simplesmente nós estamos aqui verificando a diferença entre Esav e Jacó. E por que Jacó foi chamado de Israel? Primeiro, obedeceu a mãe e o pai, não casou com as mulheres de Canaã, como fazia Esav, e casou com as 2 filhas de Labão e 2 servas, 4 mulheres que apontam para as 4 direções da terra, para onde as tribos seriam dispersas mais tarde. 10. Jacó saiu de Beersheba e foi para Harã. E ele veio a certo lugar e ficou toda a noite lá, porque o sol se pôs, e ele tomou as pedras, no plural, preste atenção nisso, e ele tomou as pedras daquele lugar e as usou por seu travesseiro, e as colocou naquele lugar para dormir. Aqui eu trataria como singular. Ele pegou pedras no plural e fez um travesseiro para dormir. Prestem atenção que pedras aqui está no plural. Verso 12. E ele sonhou e viu uma escada afixada na terra, e o topo dela alcançava os Shamaim. E viu os Malachim de Elohim subindo e descendo nela. E via Yah em cima dela e disse: eu sou Yah, o Elohim de Abraham, teu pai, e Elohim de Isaac. A terra onde tu deitaste
a ti eu hei de dar, e a tua descendência, a tua semente. 14. E a tua semente será como o pó da terra, e tu irromperás no estrangeiro para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. E em ti e em tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares onde tu fores, e te trarei novamente a esta terra, porque eu não te deixarei até que eu não faça aquilo que eu te falei. Jacó despertou de seu sono e ele disse: com certeza Iá está neste lugar, e eu não sabia disso. E ele ficou cheio de temor e disse: como temeroso é este lugar? Este não é nenhum outro lugar a não ser a casa de Elohim. E este é o Sha'ar Hashamai, o portal, a porta dos céus. 18, preste atenção nesse verso. Jacó se levantou de manhã cedo e levou a pedra singular. Levou a pedra que ele tinha posto em seu travesseiro. Será que é um erro de tradução? Será que é um erro de escrita? Será que houve algum engano aqui? Não. É exatamente assim que está em hebraico. Então no verso 11 nós temos tomou as pedras, e já no verso 18 fala que ele tomou a pedra, que ele pôs como seu travesseiro. Então ele pegou aquelas pedras que agora já virou uma pedra só, que se ajuntou, se fundiu e derramou óleo sobre aquele lugar, Beit-El. Inclusive Jacó promete retornar a esse lugar e fazer um sacrifício e fazer entrega de macer, de décimas. 19. E chamou o nome daquele lugar Beit-El, casa de El, mas o nome daquela cidade havia sido chamado primeiro de Or, de luz, ou seja, aquele lugar se chamava Or, se chamava luz. 20. E Jacó jurou um voto dizendo: se a palavra de Elohim estiver comigo e me guardar neste caminho que eu estou a seguir, e me der pão para comer e veste para continuar a vestir, então, se eu voltar outra vez para a casa de meu pai, em Shalom, então a palavra de Yah será meu Elohim. E esta pedra, a qual pus por um pilar, será a casa de Elohim, e de tudo o quanto tu me deres, eu seguramente te darei o Maser, te darei a décima, o dízimo. Será que... o que quer dizer tudo isso? Como nós não estamos estudando muito em profecia, daqui 3 anos e meio, provavelmente a gente vai estudar isso aqui um pouco mais fundo, ou quem sabe em algum estudo paralelo que a gente possa fazer outro dia. Bom, nós terminamos o primeiro tópico, né? Por que Elohim escolheu Jacó, e não Moshe, nem Abraham, nem Isaac, nem Noa, mas escolheu Jacó para ser chamado de Israel, receber o título de Israel e dar o título às suas descendências, todos aqueles que se anexassem a Jacó. Baruch Hashem. Então vamos continuar com o nosso estudo. Baruch Hashem. As 12 pedras e as 12 tribos. A Torá, ela é cheia de surpresas maravilhosas, com segredos delicados e revelações brutas. Ao ler o Passuque 11 dessa porção, lemos nosso pai Jacó separando pedras, e essa palavra encontra-se no plural. Ele estava fazendo algo para apoiar sua cabeça para dormir, ou seja, um travesseiro. Mas, no Passuque 18, já encontramos a palavra no singular. No Passuque 11 no plural, e quando chega no 18, a Torá trata disso no singular. Esse era o travesseiro de Jacó. Mas será que representava somente um travesseiro? Na verdade, uma coroa com 12 pedras adornando a cabeça de um rei, 12 esposas conectadas e empenhadas a honrar a cabeça de um marido. Porque a esposa, ela é a coroa que honra o marido. A coroa ela é símbolo de Rosh, né, de cabeça de uma casa, de uma família, de chefe, de rei, e a sua esposa ela tem um lugar especial nessa coroa, Baruch Hashem. Mas, são 12 pedras ou uma pedra?
Porque no verso 11 está no plural, mas no verso 12 está no singular. Essa aparente contradição revela que as 12 servem para um propósito. Portanto, não é de se estranhar a mensagem revelada pela forma escrita. O destino de Jacó já estava selado antes mesmo dele chegar em Harã e se casar com as 2 filhas de Labã e com 2 servas de suas esposas. Ele estava destinado a gerar 12 filhos, ou seja, antes mesmo de Jacó chegar a se casar, antes mesmo dele chegar a Harã, ele já estava destinado a ter 12 filhos para formar as 12 tribos do Hashem. Jacó, ao juntar-se com 4 esposas e produzir 12 patriarcas israelitas, apontava para os 2 reinos de Israel. E os 2 reinos das outras nações, além de representar os 4 cantos da terra para onde as 12 tribos futuramente seriam enviadas, se misturando às outras nações da terra. Então, mais uma representação, né? São 4 esposas, 2 filhas de Labã, que dariam origem às tribos de Israel, e 2 que dariam origem a outras nações, a outros reinos. Isso tem a ver um pouco com gematria, também não vamos entrar nisso não. Além de representar os 4 cantos da terra, as 4 esposas, para onde as 12 tribos futuramente seriam enviadas, se misturando às outras nações da terra. Baruch Hashem. Jacó junta 12 pedras em torno de sua cabeça, e quando ele acorda, ela é uma pedra e é o que seremos no final. Então, Jacó vem e gera 12 filhos, eles se espalham, eles se dividem, e essas 12 tribos que são espalhadas pelo mundo, elas começam a captar, a receber, a abraçar as nações, e as nações elas começam a se ajuntar com Israel. E começam a formar um só reino, um só povo. Baruch Hashem por isso. E quando a Torá ela fala de 12 pedras no verso 11, no plural, e depois no verso 18 as considera uma só, significa muito mais que a fusão das 12 tribos em si mesmo, mas a fusão de toda a humanidade cumprindo a profecia dada a nosso pai Abraão. Olha que coisa maravilhosa. O momento em que todas as nações da terra elas serão abençoadas através da descendência de Abraão. É o chamado plenitude dos gentios, onde gentios aqui representa israelitas que não sabiam que eram israelitas, mas que foram resgatados pelo Mashiach e se tornaram um só povo. O momento dessa fusão está muito bem representado em torno da morte de Jacó, pois é nesse momento que vem a proclamação do que hoje nós chamamos de Shema Israel. Ouve Israel. Yah é nosso Elohim, Yah é um. Ali não fala ouve, ó Jacó, não fala ouve, ó Israel. Em nossos patriarcas, Elohim se manifestava. Ele se manifestava em Abraão, em Isaac, em Jacó. Mas as 12 tribos, além da manifestação inspirada, traziam literalmente a presença de Elohim, a emanação corpórea. De modo que no pecado do bezerro de ouro, essa manifestação corpórea, ela sai do meio das 12 tribos, permanecendo apenas na tribo de Levi. E as demais tribos, para se conectar, precisavam se dirigir até a tribo de Levi e levar tributações, tributos, oferendas, macerot, veterumot, dízimos e ofertas, décimas e ofertas. E lembramos que Jacó fez um voto com Elohim de dar o macer de tudo se ele ganhasse. Ou seja, se ele ganhasse as proteções de Elohim, ele daria a macer de tudo. E ele fala uma frase, dentro da promessa dele, onde ele menciona palavra, caminho, pão e vestes. Então, se a palavra de Elohim estiver comigo, e me guardar neste caminho, e me der pão e vestes para continuar a vestir, então eu darei a macer de tudo.
verso 20. Jacó jurou um voto dizendo: se a palavra de Elohim estiver comigo e me guardar neste caminho que eu estou a seguir, e me der pão para comer e veste para continuar a vestir, então eu vou voltar outra vez para a casa de meu pai em Shalom. Então a palavra de Yah será meu Elohim, e esta pedra a qual pus por um pilar será a casa de Elohim, e de tudo quanto tu me deres eu seguramente darei o Maser. Então Jacó usa algumas palavras aqui para fazer essa proclamação, né, para fazer essa aliança com o Eterno. Ele faz um voto, né? Se a palavra de Elohim estiver comigo, guardar o meu caminho, me der pão e vestes para continuar a vestir. Então aqui tem um aspecto profético também. Jacó e seus 12 filhos. Jacó, o pai dos israelitas, representa a continuação da Torá, ainda não escrita, porque na época de Jacó a Torá não era escrita ainda. Ou seja, ainda não manifesta no mundo material. Então, no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, a Torá ainda era oculta. Ela não tinha sido manifesta em tábuas de lei. Somente quando um levita chamado Moshe, que significa tirado das águas, e isso também é muito importante, tirado das águas, ele tira os israelitas da escravidão egípcia, e a Torá começa a se manifestar. É justamente aqui que a Torá ela começa a nascer para ser entregue para o povo de Israel. Ela começa a se despontar, a ser iluminada, porque até então ela era bem omitida. Nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eles emanavam Elohim em um nível muito mais inspirado, em um nível muito mais de inspiração do que de manifestação visível. E assim era a Torá. Aí muitas pessoas falam assim: mas no tempo de Abraão, de Jacó, de Isaac não tinha Torá, no tempo de Noé não tinha Torá. Claro que tinha. Eles já praticavam, ela já era conhecida, só que ela era em um nível de manifestação inspirado. Ela não tinha sido manifesta em todos os termos. Assim era a Torá. E a Torá, ela vai evoluindo, ela foi sendo traga à luz e ela foi evoluindo. E até hoje ela passa por isso. Ela não pode ser modificada, nada pode ser retirado e nada pode ser acrescentado. Mas a Torá, ela não é algo estático, parado, que não aperfeiçoa. Aliás, a função de Adão lá no Gan Eden era aperfeiçoar a criação, e a nossa função é aperfeiçoar a Torá. Então ela existia, mas em estado omitido, secreto, e esses homens tiveram a fé para trazer as inspirações e caminhar por elas. Imagina você não ter nada concreto da Torá, mas mesmo assim você consegue praticá-la. Olha a fé desses homens. As 12 tribos, ou as 12 pedras, no leito de morte de Jacó, ao proclamar o Shema em um nível secreto, se tornaram um só com Jacó e com os patriarcas, de modo que, quando proclamamos que Elohim é um, nos fundimos, nos misturamos ao povo de Israel. E somos um também. Assim, somos as 12 pedras, que é chamado pela Torá de uma. Então, nós somos as 12 pedras, onde a Torá chama de uma pedra. Aqui no verso 11 dessa paraxá, pedras no plural, mas no verso 18, pedra no singular. Então a Torá, ela nos chama de uma só pedra, ou o Eterno. Agora, algo muito interessante e algo que nós precisamos aprender de vez em quando, né? Sair um pouquinho da nossa rotina de estudo psicológico. Isso aqui eu poderia falar daqui a 3 anos e meio, mas eu resolvi colocar aqui hoje. Em hebraico, a pedra é Even. A palavra pedra em hebraico é Even. Contém as letras Aleph, Beit e Nun. Aleph, Beit e Nun. As mesmas letras que compõem a palavra Ben. Já que o B e o V, Beit e Beit, no hebraico, é a mesma letra. Então, Jacó teve 12 Evenim. E ao mesmo tempo, 12 Benim.
ou seja, ele teve 12 pedras e teve 12 filhos. Além disso, a forma Even também pode ser culturalmente compreendido como Av Ben, que é Nun, não Mem. Av Ben, pai e filho. O filho, enquanto sêmen, é um com o pai. E quando é fecundado na mãe, se torna outro ser. Continua conectado com o pai. Cada pedra é a união de pai e filho. Então, filho e pai são da mesma essência. Da mesma essência. Eu quero que vocês guardem bem essa parte aqui, que futuramente nós vamos utilizar ela bastante para explicar como que a Torá ela entende o que é Ben, filho, o que é Abba, pai, porque as pessoas têm a noção, principalmente na cultura helenista, de que filho é aquilo que foi gerado entre um homem e uma mulher. E na cultura hebraica, os seus atos também são seus filhos. 5 pedras fundidas em uma onde Davi derruba a Galute. Então, já que nós tivemos as 12 pedras fundidas em uma, nós temos um outro exemplo na Torá de que Davi pega 5 pedras para acertar Golias, e a Torá também trata, depois dessas 5 pedras, elas são tratadas no singular, como foi aqui no livro de Bereshit, capítulo 28, o verso 11 e o verso 18. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 40, temos Davi pegando 5 pedras para derrubar o gigante Golias, que representa a Galute, o exílio, a diáspora. Lendo o texto mais calmamente, isso é muito importante, lendo o texto mais calmamente, sem muita expectativa do que aconteceria com Davi, porque quando as pessoas começam a ler os textos da Torá, elas se preocupam muito com a história que está acontecendo ali. Então eu queria aquela expectativa do acontecimento. Então, um baixinho, Davi nem era soldado, ele pega ali 5 pedras para lutar com um gigante, onde nenhum soldado israelita tinha essa coragem toda. Então isso chama muito a nossa atenção e gera uma expectativa, né? Mas lendo o texto mais calmamente, sem muita expectativa do que aconteceria com Davi, se errasse ou arremesso de pedra, imagina se Davi joga a pedra e ele erra o alvo. Isso lembra vocês o que? Errar o alvo? Pecado. Então, lendo o texto mais calmamente, sem muita expectativa do que aconteceria com Davi, se errasse ou arremesso, ele estava enrolado, porque Golias ia pegar ele, mas ainda bem que ele acertou bem na testa. Notamos que ao colocar as pedras no estilingue, na hora que ele atira as pedras, eu não lembro o nome, mas ele usou algo para poder lançar essas pedras em Golias. Nós temos a impressão de que é uma só pedra. Isso representa que essa pedra única, que essa pedra unida de partes, a qual representa a Torá, com seus 5 livros, é a arma secreta que vai derrubar o gigante exílio. Então você quer derrubar o seu exílio e voltar para Israel? Você quer derrubar o Golias? Então você pega 5 pedras e transforma elas em você. O que isso significa? Isso significa que a Torá, que são 5 livros, quando você começa a escrever em seu coração, ele se torna você. Então as 5 pedras se tornam uma, você se torna uma pedra. E essa uma pedra, ela passa a ser chamada de Israel, você passa a ser um israelita. E a partir daí, as 12 tribos elas vão se fundir em uma só pedra. Baruch Hashem, estamos entendidos nessa paraxá? Foi uma paraxá muito curta, porém muito profunda. Eu espero perguntas e até o próximo Shabbat.